Que a graça do Senhor possa ser derramada em cada coração, todos aqueles que estão ouvindo. Neste momento, quero fazer menção de um texto bíblico que possamos estar ocupado com a nossa mente sobre esse texto. É um texto muito comentado e é utilizado de maneira exagerada com fins de aproveitar para arrecadar fundos financeiros e às vezes é usado ou até mesmo mencionado de forma errada. E isso é um risco que ocorre. Queremos utilizar a Bíblia, enfatizar ela, deixar que ela fale por si mesma, não querer colocar ideias pessoais no texto. Isso traz consequências perante Deus e traz consequência também perante as pessoas. Quero estar lendo aqui 2 Coríntios 9, 2 Coríntios, versículo 6 e versículo 7. Diz assim: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Pois bem, o texto aqui ele está falando com respeito à contribuição. Contribuição. O povo judeus que eram convertidos, os cristãos judeus, estavam passando dificuldade. E essa arrecadação foi realizada com o objetivo de ajudar os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Então, por essa razão, foi feita essa coleta. O povo de Corinto tinha feito uma promessa, eles tinham prometido que haveria contribuição. Porém, eles não tiveram nenhuma iniciativa para isso. Eles apenas prometeram, mas não concluíram. Então o apóstolo Paulo motiva os cristãos a contribuir. E ele usa aqui uma linguagem, Paulo faz aqui menção de um fato utilizado na agricultura, que é a respeito semear muito e colher muito, semear pouco ou colher pouco. Isso acontece na agricultura. E a gente percebe aqui que a semeadura e a colheita, nesse contexto, refere-se à contribuição que os coríntios farão e os resultados dessa contribuição, respectivamente, ou seja, de forma correspondente, ocorreria. Tá? Então, os cristãos judeus receberiam a contribuição de ajudas financeiras, porém, os cristãos judeus iriam retribuir com o ato da contribuição. Então, eles na verdade, recebem de bom grado e tomam reconhecimento do que eles fizeram, do que os cristãos gentios fizeram por eles. Então a gente percebe aqui, sendo expressado por Paulo no versículo 5, que diz assim: portanto julguei necessário exortar esses irmãos que fossem adiante ter convosco e preparassem de antemão a vossa beneficência, já há tempos prometido, para que a mesma esteja pronta como beneficência e não como por extorsão ou como avareza. Então a gente percebe que o apóstolo Paulo, nesta passagem aqui, no versículo 5, que ele exorta, ele estimula, ele encoraja os irmãos a contribuir algo que foi prometido. E a gente percebe que neste versículo, sendo expressado por Paulo no versículo 5, o envio de obreiros. Tito iria buscar
esta dádiva e que estivesse visando eles para que eles estivessem pronto para executar esta contribuição, para que eles pudessem realizar a contribuição. Então nós percebemos que Tito, ele é a pessoa com mais obreiros que foi com ele, para então arrecadar essas dádivas, para que pudesse suprir as necessidades dos cristãos judeus. Então nós vemos aqui, e nós vemos que para enviar a coleta, ou seja, que não deveria ser de forma apressada, a qual deveria ser de forma generosa, como bênção, e não com avareza. Ou seja, a avareza seria atitude de má vontade. É como se dissesse assim, a questão de dar é uma carga. Ou seja, é algo que não teria prazer. A avareza é aquele que está preso ao dinheiro, ele não quer, não tem interesse, não tem disposição para contribuir. Para ele, a contribuição é uma carga. Ou seja, é algo sem nenhuma vantagem. Então esse seria o avarento, que não teria disposição para contribuir. E a gente percebe aqui no versículo 7, cada um contribui segundo propôs no coração. Essa contribuição deveria ser voluntária, sem ser por pressão. Não deveria ser por pressão ou por manipulação. Não deveria ser assim. Mas por determinação individual. Tá? Uma determinação individual em seu coração. Por impulso, por mero impulso, ou seja, por impulso próprio, essa contribuição. Não é sentir impressionado para a contribuição, mas que ele individualmente, ele voluntariamente, ele contribuiria por mero impulso, tá? Não com tristeza, ou seja, não com tristeza, de forma pesaroso ou de apelos emocionais, sob constrangimento público. Quer dizer, não deveria ser assim, de forma que a pessoa fosse constrangida, de forma pública, para impressionar o indivíduo a contribuir. E nem tampouco por necessidade, ou seja, a fim de pensar em bem a seu respeito. Eu vou contribuir porque existe uma necessidade e eu aproveito essa situação para que as pessoas vejam o quanto eu sou uma pessoa de boa qualidade e tenho boas intenções. Infelizmente, existem pessoas assim. Então, o apóstolo Paulo queria evitar esses procedimentos que não deveriam ocorrer dessa forma. E nós vemos aqui, ele fala assim, que Deus ama aqueles que dá com alegria, sem motivo duvidoso. Que dê com alegria, sem motivo duvidoso, mas com alegria, com desejo de compartilhar, tá? Com desejo de compartilhar, motivado pelo amor. Então, motivado pelo amor em uma expressão mútua de afeição. Então, a atitude deve ser de forma autêntica, sem nenhuma necessidade de reparo, porque a sinceridade na contribuição, ela está fazendo com alegria e de forma que desejosa, tá? Tem prazer na contribuição. Então é isso que o apóstolo Paulo está motivando os cristãos desta forma. E nós vemos aqui, e quando se fala aqui a respeito aquele que semeia pouco também sei falar, aquele que semeia em abundância também sei falar. Quando se fala este versículo, ou seja, contribuir e o resultado seria em abundância, se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você contribuir muito, você vai colher muito. Então essa expressão aqui é uma expressão comum na agricultura e há pessoas que utilizam esse versículo aqui para motivar as pessoas a contribuir, porque o resultado que ele vai ter é mais dinheiro.
que ele será, ou seja, ele seria próspero, ganharia mais condição financeira. Ou seja, se eu dou R$ 900, eu vou receber 9.000. Então algumas pessoas pensam assim, e na verdade isso é um erro cometido. É preciso que nós demos continuação no texto, que o texto vai mostrar qual seja essa semeadura e qual seja essa colheita. Não é de forma financeira. Eu vou contribuir para alguém e eu vou ter resultado financeiro de forma que vai contribuir para o meu bolso. E na verdade o sentido não é esse. E nós vamos perceber que no versículo 12 a 14, o apóstolo Paulo vai dizer o resultado. Pois não, vai dizer aqui no versículo 12, porque a administração deste serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Então, o apóstolo Paulo está mostrando o resultado que vai ocorrer, a necessidade suprida dos irmãos judeus, e que a contribuição, ou seja, o resultado que vai ocorrer aqui, é que haverá graças, ou seja, ele disse ações de graças, em muitas ações de graças a Deus. Então esses cristãos judeus, ao receber essas dádivas, eles vão retribuir a Deus ações de graça. Eles vão ter atitude de graça. Devido à oferta que foi entregue em Jerusalém, não só supria a necessidade deles, do santo, mas também redundaria, ou seja, ia extravasar, tá? Em gratidão a Deus. Eles seriam gratos a Deus, eles iam agradecer a Deus, eles estariam tão alegres pelo recurso que eles receberam, eles dariam a Deus gratidão, seria grato a Deus, eles reconheceriam que Deus estava movendo os cristãos gentios a fazer isto de forma que traria benefício para eles. E sendo assim, então, eles ficaram contentes e dando graças a Deus. Ocorrido com o santo, conduzia o santo a ser gracioso, tá? Então essa é o resultado, ou seja, essa é a colheita, tá? Foi semeado em forma de contribuição e a colheita, que é o resultado, é a ação de graças através dos cristãos judeus que reconhece o quanto que Deus estava sendo favorável a eles através dos irmãos gentios que estavam abençoando eles. E o versículo 13 também vai dizer aqui: e visto como na prova desta ministração, eles glorificaram a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos. Então nós vemos aqui que eles, os cristãos judeus, glorificaram a Deus. É uma base sobre a qual poderão glorificar a Deus. Ou seja, eles estavam fundamentados neste princípio. Eles estavam fundamentados no sentido de que a bênção recebida através da contribuição, eles glorificaram a Deus, tiveram reconhecimento atribuído a Deus, mostrando que Deus merece ser honrado, merece ser louvado. Então essa era a atitude dos cristãos judeus, tá? Então nós vemos aqui, houve momento em que os cristãos judeus consideravam inferiores à fé dos cristãos gentios. Houve momentos que os cristãos judeus, se você vê no livro de Gálatas, se você vê no próprio Atos dos Apóstolos, os judeus reconhecendo, ou pelo menos vendo que os cristãos gentios
não estava colocando em prática os rituais do judaísmo, então eles desmereciam os cristãos gentios. Então pensava que os cristãos gentios, a fé deles era inferiores. Tá? Então nós vemos que depois dessa atitude, eles tiveram um procedimento de unidade. Tiveram um procedimento de unidade. Caiu por terra os conceitos anteriores que eles tinham a respeito do gentio. Então esse gesto solidário provou a realidade da fé dos coríntios, que eram considerados gentios. E notaram e afeiçoaram, né? Eles notaram, ou melhor dizendo, né? Eles notaram a eficiência do evangelho nos demais cristãos gentios. Então eles percebem que o evangelho realmente teve uma função e teve um efeito extraordinário nos cristãos gentios, pela forma que os gentios estavam tratando os judeus. Que os judeus estavam grato e glorificando a Deus por isso tudo. Então Paulo, no versículo 14, ele vai dizer aqui: enquanto eles, pela oração por vós, demonstraram o ardente afeto que vos tem, por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Então, eles reconhecem, os cristãos judeus reconhecem a capacidade atribuída de Deus na vida dos cristãos gentios. Eles reconhecem isso. Então eles não têm nenhuma atribuição. Isso é muito lindo, isso é louvável. Essas atribuição de méritos humanos, reconhecimento de status ou reconhecimento de uma elevação do cristão. Não, eles reconhecem aqui que a atitude dos cristãos gentios são atitudes que Deus merece ser glorificado, que Deus merece gratidão e que Deus merece aqui ser glorificado. Tá? Então é uma atitude puramente cristã. E nós vemos que Paulo descreve outros dois benefícios nesse versículo 14. Enquanto eles, pela oração por vós, demonstraram ardente afeto que vos tem por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Então, a primeira coisa que ele descreve aqui, ele descreve que, na verdade, outros dois benefícios. Então, nós vamos falar aqui o primeiro benefício. É o benefício da oração. Tá? Os cristãos judeus passaram a interceder em favor dos cristãos gentios. Tá? E a gente vemos aqui que eles nutriram, ou seja, os cristãos judeus nutriram afeto por eles, afeto pelos cristãos gentios, e por eles intercederam. A colheita proveu unidade. Então esses são a colheita ocorrida. Não é a colheita de recurso financeiro abundante no bolso dos irmãos que contribuíram, mas eles tiveram um retorno de unidade dos irmãos cristãos judeus, e que os cristãos judeus passaram a ser mais gratos a Deus, passaram a glorificar a Deus, passaram a ter mais afeto pelos irmãos. Então esses são a contribuição. Então quanto mais eu contribuo, eu vou contribuir para um retorno de unidade, para um retorno de pessoas que louvam a Deus, que têm uma atitude maior de adoração a Deus. Quer dizer, vai trazer uma contribuição em prol do Evangelho, em prol daquilo que Deus é em pessoa. Então é muito importante que a gente entenda isso, que nós não podemos extrapolar, usar o texto com finalidade financeira de querer ter a maior quantidade possível de recurso financeiro através desse versículo. Que Deus possa abençoar a todos e que os irmãos façam essa leitura
no capítulo 9, todo o versículo, até o versículo 15, os irmãos terão uma conclusão dentro do que o próprio texto oferece. Amém.